Irmãos, bom dia, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 19. Segundo Reis 19, nós vamos ler do 14 ao 19. Segundo Reis 19, 14 ao 19. Podemos ler? Diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém? Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome nesta manhã. Foi lido aqui no início do culto que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus do milagre. Não deixa, Senhor, que os nossos medos, que as nossas inseguranças esqueça que Tu és o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus do milagre. Senhor, nós temos uma arma poderosa, nós temos acesso a Ti, através do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ensina a orar quando nós não acreditamos, nos incentiva a orarmos quando nós não queremos, nos ensina a orarmos quando nós não tivermos palavras. Fala conosco nesta manhã. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Lucas começava o culto hoje falando que Deus é o Deus do impossível. Vamos hoje meditar um pouco sobre a oração do rei Ezequias. Irmãos, a vida do rei Ezequias está registrado em 3 livros. É tanto que nós vamos citar que no mínimo 2 livros. Então, a vida do rei Ezequias, ele está registrado nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías. Por que Isaías? Porque Isaías foi o profeta que profetizou no período em que o rei Ezequias reinava Judá. Então, por isso que a história também do rei Ezequias está registrado no livro de Ezequias. Essa oração de Ezequias foi em um momento de grande tribulação, foi num momento de incerteza, foi num momento de insulto, foi num momento de ameaça. Mas nós vamos ver aqui que é interessante que essa afronta, quando ele apresenta diante de Deus, ele responde de uma forma maravilhosa. Deus, ele não responde à afronta do rei com espada e nem com guerra. A resposta de Deus veio de uma forma que, irmãos, só Deus pode responder. Veio de uma forma extraordinária. Os comentaristas vão dizer que
sabe qual foi um dos pecados do povo de Deus? Um dos pecados do povo de Israel foi esquecer que quem lutava as suas guerras era Deus. Sabe qual é o problema da igreja moderna? Sabe qual é o meu problema e sabe qual é o seu problema? É que nós esquecemos que Deus, Ele é o mesmo da Bíblia. Ele é o mesmo que responde a oração. Ele é o Deus que ainda faz milagres. Nós temos uma ideia errônea de que quem gosta de ler, de que quem gosta de estudar, não gosta de orar e não acredita em milagres. Isso é uma ideia errônea. Porque se nós lemos a Bíblia, se nós buscamos a Deus, aí é que temos que acreditar que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus. E é isso que nós vamos ver hoje, nesta manhã. Vamos entender o contexto dessa oração do rei Ezequias. Você não precisa abrir, mas segundo Crônicas 32:1, vai dizer assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Bom, aí você pode me perguntar, depois de que fidelidade, Janeide? Segundo Reis 18, nos diz quem era Ezequias e como foi o seu reinado. Eu vou tentar aqui fazer um resumo, para não ficar cansativo e para não ficar prolongado demais. Segundo Crônicas 18, um capítulo antes do que nós lemos, quando vai falar que do rei Ezequias, ele vai dizer assim: tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar Jerusalém. Mesmo tendo um pai ímpio, o pai do rei Ezequias era Acais. Mesmo o seu pai sendo ímpio, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor. Ezequias confiou no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia vai dizer que nenhum rei de Judá foi igual a Ezequias, nem depois dele, nem antes dele. Ezequias pegou uma nação corrompida, supersticiosa e idólatra. Mas como ele era temente a Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele faz uma reforma espiritual em Judá. Segundo Crônicas, nesse mesmo contexto, 29:2 vai dizer que assim que ele assume o reinado, ele abriu as portas do Senhor e o culto foi estabelecido. Irmãos, a casa do Senhor estava fechada. A casa do Senhor estava com poeira. A casa do Senhor estava com lixo. E um agravante, Velho Testamento, eles não tinham a visão neotestamentária que nós temos hoje, que nós podemos cultuar a Deus lavando prato, lavando roupa, trabalhando, dirigindo. Não, o povo de Deus, o único local que eles tinham para prestar culto a Deus era na casa do Senhor, porque era na casa do Senhor que Deus habitava. Então, a casa do Senhor estava fechada. A primeira coisa que ele fez foi abrir e fazer uma limpeza. O capítulo 18 também vai nos dizer que Ezequias removeu os altares aos deuses pagãos. Jerusalém estava cheia de deuses pagãos e o povo sacrificando a eles. Quebrou a serpente de bronze, aquela serpente que está lá em Números 21, que Moisés mandou fazer para que o povo, quando olhasse, ficasse sarado. O povo guardou essa serpente e agora estava prestando culto a ela. Ezequias vai e quebra. Ezequias tirou o jugo que seu pai Acais tinha feito com a Assíria. Segundo Reis 16, vai nos dizer
que Acais, com medo da Síria, que tinha se levantado contra ele, ao invés de pedir socorro ao Senhor, recorre ao rei da Assíria. E chega ao ponto de pegar o ouro e a prata da casa do Senhor e manda de presente ao rei da Assíria. E mais, ele ainda promete: eu prometo obedecer a você e a servir a Assíria. Segundo Crônicas 32:1, vai dizer, e nós lemos: depois desta fidelidade toda, ele agora vai passar por um dos piores e mais angustiantes momentos do seu reinado. Ou seja, depois dessas coisas, depois da fidelidade de Ezequias, o rei da Assíria se levanta contra ele. Parece contraditório. O que nós aprendemos? Já primeiro aqui. Obediência e fidelidade nem sempre são respondidas com dias fáceis, irmãos. Nós precisamos entender, nós precisamos ter maturidade cristã para entender que nem sempre quando a gente faz o certo, nós vamos ter vitória. Faça tudo certinho que Deus vai lhe livrar. Se fosse nessa ótica, se fosse nessa visão, os irmãos da igreja perseguida estavam em pecado. Estavam em infidelidade. Então, nem sempre o obedecer vai trazer dias fáceis. Nós podemos fazer o certo e nos depararmos com aflições e com perigos. Nós vemos isso durante toda a Bíblia. A fidelidade de José na casa de Potifar, por não dormir com a mulher dele, qual foi o prêmio de José? Cadeia. Mas tem um detalhe. A Bíblia diz que tudo que José fazia, onde botava o pé, o Senhor era com ele. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, qual foi o prêmio? Fornalha. Mas um detalhe. No fogo tinha um quarto homem. Nós somos fiéis porque nós acreditamos na Bíblia. Nós somos fiéis porque nós fomos alcançados pelo Evangelho. Mas isso não me garante dias fáceis. Isso não me garante livramento. Mas de uma coisa eu sei: se Deus permitir luta, se Deus permitir afronta, se Deus permitir perseguição, Ele está com a sua igreja. Ele não desampara. Então a gente já aprende isso aqui, porque a Bíblia vai dizer: depois dessas coisas, depois dessa fidelidade, veio Senaqueribe e subiu contra Ezequias. Então Deus permite coisas ruins que nos aconteçam, primeiro, para provar a nossa fidelidade dele, e segundo, para mostrar o seu cuidado conosco. Segundo Reis 18:13, segundo Crônicas 32:1 e Isaías nos conta, irmãos, a luta do rei Ezequias. Nós vamos entrar na oração, não se preocupe, é porque eu tenho que fazer essa arrudeio todinha, contar essa história todinha, para a gente poder chegar no texto. Não durma, se você dormir, eu chamo seu nome. Então, esses textos que eu falei aqui, vai nos contar a luta do rei Ezequias. Vai dizer o seguinte: no 14º ano do seu reinado, com 14 anos que o rei Ezequias estava reinando, o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, se levanta contra Judá. Tomou todas as cidades muradas de Judá, irmãos, e só ficou faltando Jerusalém. Eu fico imaginando a angústia, a ansiedade de Ezequias, vendo suas cidades vizinhas muradas sendo tomadas, e é como se ele dissesse: Senhor, só falta eu. Senhor, eu vou ser o próximo. O exército assírio era numeroso, poderoso e cruel. Nós vamos ver aqui o tanto de pessoas que Deus matou. E a Bíblia vai dizer, esses textos que eu citei, que quando o rei Senaqueribe toma as cidades vizinhas e fica faltando somente Jerusalém, segundo Crônicas 32, vai nos dizer que inicialmente Ezequias faz o certo.
Inicialmente, Ezequias faz o que qualquer rei, o que qualquer governo deveria fazer. Ele faz uma reunião com os príncipes e com os valentes. Vamos entender. Ele faz uma reunião com o seu ministério, com os seus ministros, e diz assim: olha, nós vamos ser atacados e nós precisamos fazer algumas coisas. E eles tomam algumas decisões. Primeira decisão: eles decidiram tapar as fontes de água fora de Jerusalém, porque eles entendiam que se eles acampassem de frente a eles, eles não tinham como se manter, como beber água, como cozinhar, porque as fontes estavam tapadas. Mas ele também reparou os muros de Jerusalém. Fez o certo. Juntou todo o povo de Jerusalém e falou para o povo que estava com medo: sejam fortes, corajosos, não tenham medo por causa do rei da Assíria. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor para guerrear nossas guerras. Porém, segundo Crônicas, nesse mesmo contexto e nessa mesma data que os comentaristas vão dizer que foi, segundo Crônicas 18, 13 e 15, vai nos dizer que mesmo Ezequias incitando o povo a ter coragem, dizendo que o povo não temesse, irmãos, Ezequias era ser humano. E segundo Crônicas 18, 13 e 15, vai dizer que Ezequias quis comprar a paz. É o que eu e você faz. Ele manda um mensageiro para o rei Senaqueribe e diz assim: errei. Retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. No dia da angústia, no dia da afronta, no dia do medo, mesmo a gente dizendo que confia no Senhor, a gente tenta procurar atalhos. A gente tenta resolver da nossa maneira. E a gente erra quando a gente faz isso. Porque o Senhor quer que a gente confie plenamente nele. Ele quer que a gente descanse nele. Mas eu e você temos esse hábito. E ele, no momento ali de medo, de angústia, ele manda um recado e diz: olha, eu errei porque eu rompi contigo, mas o que você disser eu faço, apenas não invada Jerusalém. E o rei da Assíria diz: tudo bem. Só que ele cobra por essa suposta paz. Porque quando nós confiamos no homem, o homem cobra. Quando nós confiamos no sistema, o sistema cobra. E ele cobrou, irmãos, juros altíssimos, que não tinha como Ezequias pagar. Sabe o que foi que Ezequias fez? Como pagamento, tirou dinheiro do tesouro da casa do rei, dos cofres, e pasmem, arrancou as portas de ouro da casa do Senhor. Que coisa gravíssima! E ele pega e manda para o rei Senaqueribe: o medo não pode fazer você negociar o que é inegociável. É para ir para a fornalha? Vá, mas vá sendo fiel a Deus. É para sofrer o dano? Sofra, mas sofra sendo fiel a Deus. 1 Pedro diz: é melhor vocês sofrerem fazendo o que é certo do que não sofrerem fazendo o errado. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus valores. E foi isso que ele fez aqui. O medo não pode fazer você colocar sua confiança em alianças que Deus não aprova. Irmãos, a nossa confiança está no Senhor. A nossa aliança é com o Senhor. Ezequias precisava passar por isso para recorrer à pessoa certa. Porém, nós vamos ver que se render ao rei da Assíria não resolveu. Porque o propósito do rei da Assíria não era proteger Ezequias. O propósito do rei da Assíria era humilhar, blasfemar e se exaltar contra o povo de Deus.
Você que acha que se tornando um amiguinho de quem blasfema de Deus, ele está querendo o seu bem, pelo contrário. Na hora H ele vai jogar na tua cara. Na hora H ele vai pedir a conta. Na hora H ele vai blasfemar. Porque o ímpio, ele não é o nosso inimigo. O ímpio, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de tudo que vem de Deus, de tudo que procede de Deus. E mesmo ele mandando ouro, mesmo ele mandando dinheiro, olha o que é que o rei Ezequias faz. Segundo Reis 18, 19, 37, vai dizer que o rei da Assíria manda um recado para Ezequias. Começa a angústia agora. Detalhe. Ele não manda um mensageiro procurar Ezequias, porque o certo era isso. Mas ele manda um mensageiro astuto, zombador, e esse mensageiro, quando chega em Jerusalém, ele sobe no muro da cidade, ou seja, para que todo mundo escutasse. E os empregados, vamos assim dizer que de Ezequias, os servos de Ezequias, quando vê Rabsaque subindo no muro para dar a mensagem do rei Ezequias, chega a ele e diz: olha, fala em aramaico para que as pessoas não entendam. Fala em outra língua para que a população não tenha medo, para que o povo não se assuste. Ele diz: nada disso, eu vou falar em judaico para que todo mundo entenda. O meu recado tem que ser entendível para toda a nação. Aí a Bíblia vai dizer que o mensageiro sobe no muro da cidade, fala em aramaico e falou para todo mundo ouvir. Por quê, irmãos? A intenção era amedrontar. A intenção era causar pânico. A intenção era colocar insegurança. E resumidamente, aquele homem sobe no muro e ele diz basicamente o seguinte: não deis ouvidos a Ezequias. Ezequias está dizendo para vocês serem corajosos, para vocês confiarem no Senhor. Ezequias está dizendo que o rei de Israel é quem guerreia a guerra de vocês. É mentira, não deis ouvidos a eles. A ele. É melhor vocês se renderem a mim. Olhem para o que as outras nações, olhe para as outras nações, olhe para como elas estão. O rei da Assíria, quando entrou nas outras nações, acabou com elas. Olhe para elas, nós somos fortes. Irmãos, que petulância, que afronta. As pessoas dizem o tempo todo, essas coisas do mundo, tudo que rodeia o mundo, nos diz o tempo todo: não confie no Deus de vocês. Nós somos mais fortes, nós somos mais poderosos. É melhor vocês se renderem a nós. É melhor vocês serem maioria do que serem minoria. Olhe, vocês estão aí divagando em coisas que vocês não conseguem provar. Olhe que o que vocês defendem não é tão certo assim. Em quem vocês confiam? E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O povo calou-se, porque Ezequias tinha dito: não responda. Mas o povo é povo. Eles rasgam as vestes em sinal de pranto, de choro e de tristeza. Aí é quando a gente entra em 2 Reis 19. 2 Reis 19 vai dizer que Ezequias, quando recebe essa notícia, irmãos, a Bíblia diz que mais uma vez a sua alma se angustia. É como se ele tivesse dito: e agora? Senhor, o que é que eu vou fazer? Dinheiro não resolveu. Fazer aliança não resolveu. Eu negociei o que era inegociável. Eu tive medo e tentei me juntar ao inimigo, mas ele está continuando me afrontando.
Então, irmãos, na hora da pressão, não adianta você ceder, você tem que permanecer firme. Na hora da pressão, não adianta você recuar. Você tem que continuar dizendo: eu acredito no meu Deus. Eu não negocio no que eu acredito. Os meus valores são absolutos. Eu não negocio. Porque não pense que você negociando vai lhe trazer paz. Vai trazer vergonha. Vai trazer sinal de fraqueza. O que é certo cristão não pode abrir mão dos seus valores. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias em que você precisa se posicionar naquilo que o Senhor defende como certo. Se é para ir para a fornalha, vamos embora. Bom, eu não sei como. Eu sei que, no mínimo chorando, mas eu vou. Toda me tremendo, mas eu vou. Mas nós não podemos recuar. E Ezequias, quando escuta aquilo, diz: e agora? Dinheiro não resolveu. Aí ele ainda tenta outra coisa. Antes de apresentar essa carta, ele manda um recado para o profeta Isaías. É como se ele estivesse dizendo: eu mandei dinheiro, não resolveu. Eu disse a ele que eu ia servir a ele, não resolveu. Vou atrás do pastor. Não é assim? Vou correr para o sacerdote, vou correr para o profeta, vou correr para quem Deus fala. E ele manda pedir oração ao profeta Isaías. Irmãos, e ele está tão angustiado que ele manda dizer assim ao profeta: estamos vivendo dias de angústia e de vergonha. Nós estamos semelhante a uma mulher na hora do parto que precisa fazer força, mas não tem mais força. Quem aqui teve parto normal? Tivesse tempo. Não é assim, mas você tem que fazer força, mas você não tem mais força. A minha primeira filha foi normal. E eu dizia: doutor Medeiros, eu vou morrer. E ele dizia: vai não, que tu é crente. Eu não tenho mais força não, doutor Medeiros, me ajude. É essa ideia, irmãos. A dor que Ezequias estava sentindo era tão grande, que ele estava dizendo: Senhor, eu tenho que ter força, mas eu não tenho de onde tirar. Irmãos, tem problema nas nossas vidas que chega que a gente olha assim e diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu não sei mais de onde tirar força. Eu não sei mais de onde tirar fé, Senhor. Está difícil. E ele disse: nós estamos como mulheres que estão para ter menino. Tem que fazer força, mas não sabemos de onde. Ou seja, ele estava dizendo: estamos sem saída. Nós estamos sem ânimo. Aí Deus usa o profeta Isaías. E Isaías manda um recado para o rei, dizendo que ele não temesse, que Deus iria tomar providência. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nos diz pela sua palavra todos os dias: não temas, tem de bom ânimo, eu estou contigo. Mas nós queremos na hora que aquela hora, nós queremos o nosso jeito e não é, porque Deus não tinha falado logo após isso. Aí a gente entra agora no verso 14. Eita mulher para falar, arrudeou isso tudinho para poder chegar nessa coisa. Ainda bem que eu não está aqui, que ele que eu falo demais. Depois disso tudinho, a gente chega agora onde a gente leu. Deus não tinha dito que ia tomar providência. Era para Ezequias descansar. E por que a gente não descansa? Por que a gente não acredita? Se Deus falou que Ele é conosco. Se Deus falou que Ele é o nosso Deus. Aí, irmãos, no verso 14, para completar,
Senaqueribe manda uma carta. Se fosse hoje, ia ser o WhatsApp. Ia ser pelo Instagram. Né? Ezequias recebe uma carta. Aí, vamos agora entender. O rei da Assíria manda essa carta para o rei Ezequias. Vamos voltar para o versículo 10 para a gente entender o conteúdo da carta. Aí agora dá para você nos acompanhar. O conteúdo da carta. Vamos lá. Nós vamos perceber aqui. Olha só que coisa terrível. Vamos ler. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras? Como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe e os filhos de Éden, que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rene e de Iva? A intenção dessa carta era colocar medo. A intenção dessa carta era desestimular, tirar a esperança e fazer com que o povo de Deus se rendesse. Irmãos, as circunstâncias adversas que se levantam contra as nossas vidas, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, é com intenção de dar medo, de desestimular. Mas saiba de uma coisa: nós não estamos vencidos, nós não estamos derrotados. A nossa esperança é Cristo. Cristo é a razão da nossa fé, do nosso combate, de não nos rendermos a esse mundo pervertido que blasfema contra tudo que vem de Deus. Nós não estamos vencidos. A nossa esperança é Cristo. E nós vamos perceber que esse discurso do rei é o mesmo discurso de Rabsaque no muro. Nada é novo, o diabo não muda, ele permanece o mesmo. É para calar o povo de Deus, é para fazer com que o povo de Deus tenha medo, é para fazer com que o povo de Deus deixe de ser santo, é para fazer com que o povo de Deus se molde a esse mundo. Nós não estamos vencidos, o nosso Deus guerreia por nós. Verso 10, ele vai dizer: assim falarás a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ah, cabra safado. Eu agora faço como minha tia. A minha tia, quando está contando uma história, diz: aí, Janeide, Satanás usou a boca dessa pessoa. E eu disse: cala a boca, Satanás. Não te engane o teu Deus, querendo botar dúvida no coração de Ezequias de que Deus engana, de que Deus mente, de que Deus promete uma coisa e dá outra. Nosso Deus não mente, nosso Deus não nos engana, nosso Deus não nos deixará à deriva. Precisamos confiar em Deus nas piores situações, nos maiores vendavais, nas noites escuras. Nosso Deus é conosco. Mateus 28:20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sua presença não evitará a afronta, não evitará a vergonha, mas a sua presença é bálsamo e segurança na afronta e na vergonha. Ele estava dizendo: não te engane o teu Deus. Nosso Deus não nos engana. Nosso Deus é conosco.
Deus não ia nos chamar, Deus não ia nos eleger para nos deixar no meio do caminho. Aquele que Ele toma pela mão, não tem quem tome de volta. Nosso Deus não mente. Nosso Deus é verdadeiro. Não quer dizer que não venha luta, não quer dizer que não venha dores. O nosso Deus é conosco. Versos 11, 12, 3. Aí ele vai começar a falar dele mesmo. Ele vai falar das terras que ele tinha conquistado, dos deuses que ele tinha vencido, dos reis que ele tinha destruído. E ele se exalta perante Ezequias. É como se ele estivesse dizendo: você será mais um. Onde estavam os deuses dessas outras nações? Eu não sei nem quero saber, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus está no céu, assentado no trono. Quem senta no trono é rei, quem senta no trono é majestade, quem senta no trono é soberano, quem senta no trono tem todo o poder. Os outros deuses não livraram porque não era Deus verdadeiro. O meu Deus é verdadeiro, o meu Deus é criador de todas as coisas, o meu Deus ordena todas as coisas. Satanás está debaixo das suas ordens. O meu Deus detém todo o poder. Aonde está o teu Deus? O Deus dos crentes está no trono, assentado, governando. Ele não perdeu o controle de nada. Descanse. Descanse. Nosso Deus, Ele é Deus. Que maravilha. E Ezequias faz, irmãos, o que deveria ter feito há muito tempo. Precisou vender as coisas que do Senhor para o rei. Precisou ir atrás de Ezequias para entender uma coisa: luta de crente se vence na oração. Nós temos orado pouco. Nós temos confiado pouco. Teologia não tira a vida de oração. Estudo não tira a vida de oração. A igreja precisa se levantar em oração. Deus ouve oração. Deus faz milagres. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Viu que pagar tributo não adiantou. Viu que pedir oração também não. Aí ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou para a casa do Senhor. E eu vou apresentar esse problema. É como se pastor Rony tivesse recebido uma intimação da justiça. E a gente dissesse assim: procura um advogado. Ritinha se descabelando dentro de casa, a gastrite estourando. Procura um advogado. E ele diz: troca de roupa que a gente vai para a igreja. Troca de roupa que eu tenho um culto da terça-feira e eu não posso faltar. Talvez a sua angústia, a sua perturbação, ela ainda não tenha passado porque tem faltado você subir à casa do Senhor. Tem faltado oração. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu sinto falta. Eu tinha mais vida de oração. Eu tinha mais vida de oração. Minha filha tinha asma. E a gente tinha tanto hábito de orar lá em casa, que quando ela começava a tossir, ela dizia: mãe, ore para eu não vomitar. Como nós temos perdido a vida de oração. Como eu e eu temos experimentado ao longo da nossa vida respostas de oração. Nós temos orado pouco. Não coloco culpa na teologia. A culpa é minha. A culpa é minha, irmãos. Meu Deus.
Eu lembro de uma vez, no início da consciência cristã, que tinha que sair a verba do governo, e o camarada que estava assinando, que tinha que assinar, não queria assinar. E a gente orando. Uma pessoa foi na minha casa para eu orar por ela. E quando nós começamos a orar, essa pessoa disse: Deus está me mostrando aqui que tem um homem assentado numa mesa. Ele não quer assinar, mas eu vou fazê-lo assinar. No outro dia, chegou a notícia: o convente saiu. Oração. Temos perdido estes momentos de oração. A minha filha mais velha, quando tinha uns 15 anos, teve catapora. Aí Júlia disse: eu não vou pegar. Eu vou dormir com ela no quarto. Eu vou orar e eu não vou pegar catapora. Parece bobo, né? Mas é porque o nosso ambiente era muito de oração. E Júlia não pegou catapora. Como é que você dorme com uma pessoa com catapora e você não pega catapora? Tem faltado oração. Tem um corinho que diz assim: quando você sentir que já não consegue adormecer tranquilo, é falta de oração. Ezequias fez aquilo que eu e você precisa fazer. Um puritano vai dizer assim: a oração é a parteira da misericórdia, aquela que ajuda a nascer. Aí você vai me perguntar: Janeide, Deus sabia o que tinha na carta? Sim. Mas Deus queria que Ezequias chegasse a ele despido de orgulho, completamente dependente. Deus conhece as nossas tribulações? Sim, mas Ele quer que a gente diga a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais o que fazer, resolve, Senhor. A igreja precisa orar, irmãos. Vivemos tempos difíceis. Deus pode fazer milagres. Não adianta estar angustiado. Quem vai ganhar, quem não vai orar. Deus pode mover corações. Deus pode dar um resultado favorável ao povo dele, por causa dele. Orar. Eu tenho orado ao Senhor: Senhor, tem a tua igreja, mesmo deficiente, mesmo, meu Deus, com rugas, ela está orando, mas ela é a tua noiva. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Enquanto Senaqueribe, aí vamos lá, verso 15. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Todas as grandes orações da Bíblia, nenhuma é egocêntrica. Ana não orou por ela mesma e nem pedindo vitória. Quando você tiver tempo em casa, eu acho que é Daniel capítulo 2 ou 3. Eu acho que é 2. Quando o rei tem um sonho e diz que os sábios têm que adivinhar. Só que ele não vai contar não. Os sábios têm que dizer o que ele sonhou e decifrar. Os reis dizem: Senhor, rei, o que tu estás pedindo é difícil. Aí Daniel disse: dá um tempo, que eu vou conversar com quem decifra. E a oração de Daniel é belíssima. Todas as grandes orações da Bíblia começam exaltando o nosso Senhor. Enquanto Senaqueribe blasfemava, Ezequias agora adora. A igreja precisa adorar a Deus pelo que Ele é. A igreja precisa voltar o coração a Deus pelo que Ele é.
E ele começa a dizer: o Deus de Israel, tu, Senhor, tu habitas no tabernáculo entre os querubins. Hebreus 9:11 vai dizer que Cristo é o nosso tabernáculo mais perfeito e não é feito por mãos humanas. Ezequias vai dizer: tu és Senhor de todos os reinos, tu és Criador de todas as coisas. Senhor, nada passa despercebido aos teus olhos. Tudo, absolutamente tudo está no teu controle. Eu te adoro porque não existe outro Deus além de ti. Chegue diante de Deus adorando pelo que Ele é. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele nos ouve, nada passa despercebido aos olhos dEle. É por isso que nós estamos indo a Ele, porque é Ele que resolve. Verso 16: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aí ele faz um apelo e ele apresenta a carta. É interessante que nessa oração de Ezequias, ele não fala de afronta pessoais. Ele não fala dele mesmo. Ezequias tem um entendimento tão grande do que é as coisas santas de Deus. Ele tem um entendimento tão grande de quem é Deus, que ele entende que a afronta de Senaqueribe não é contra ele. A afronta de Senaqueribe é contra Deus. É ao Deus santo. É ao Deus único e verdadeiro. Irmãos, quando você diz que homem pode casar com homem, você está afrontando a quem? Quando você diz que um ser humano dentro de um útero com menos de um mês é apenas um feto, não é uma vida, você está afrontando a quem? Não é política não, eu não estou falando de política não. Eu estou dizendo que quem defende coisas mundanas não está afrontando político não. Política é passageiro, irmão, como eu e você. Eu estou dizendo que está afrontando a Deus. Quando você ri de dois homens se beijando e acha bonito, você está afrontando Deus. Está entendendo isso? Os crentes conseguem perceber isso? Que é contra Deus. Ele está dizendo: Senhor, Senaqueribe está te afrontando. Esse mundo tem afrontado Deus. Esse mundo tem zombado de Deus. Esse mundo tem escarnecido de Deus. Não se engane, tudo contrário à palavra de Deus é contra o próprio Deus. A igreja precisa orar. A igreja precisa interceder. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa orar por famílias desfeitas. A igreja precisa orar por relativização da verdade, por desvios que Deus estabeleceu como padrão e que hoje não é mais. É contra Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Não precisava nem estar falando disso. Se você tem a mente de Cristo, se você tem a mente renovada, não entra coisas que vão contra Deus. Acabou-se. Eu vou falar aqui de política. Não tira eu do púlpito, não. Respeito demais quem vota contra A, contra B. Problema sim. Agora não manda mensagem para mim, não. Eu na minha, quieta, eu só mando para minha amiga Ritinha. Eu e ela, a gente fica trocando. Cresci com essa pessoa. O pastor Rony conhece, estudou com ele. Mandou com uma mensagem para mim. Aí eu olhei,
Contei até 10. Senhor, não posso. Mas se ele mandar de novo, eu não posso ficar calada. Mandou de novo, me afrontando. Aí eu botei, camarada, bom dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sou convertida há 26 anos. E desde 26 anos que eu não voto em partido de esquerda. Porque vai contra meus valores. Vai contra meus princípios. Não é por pessoa que eu voto, não. Dei-lhe uma descascada. Disse, sou a favor da família tradicional. Sou contra aborto. Sou contra a legalização de drogas. Sou contra banheiro. Que homem vai entrar porque é trans? Deus te abençoe. Sabe o que foi que ele disse? Deus abençoe você e me convide para ir para a sua igreja. Agora fique calado. Não feri ninguém. Eu estava na minha, ele veio porque quis. Respeite demais sua opinião. Você pode votar em quem você quiser. Igreja não oprime ninguém para votar e nem impõe vontade de ninguém. Porque se o Espírito Santo não fizer na sua mente, ninguém mais faz. Vamos para o texto. Verso 17 e 18. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ele apresenta, ele exalta Deus. Ele diz que a afronta é contra Deus, mas ele reconhece a força do inimigo. Irmãos, confiar em Deus não é desconsiderar o problema. Confiar em Deus não é desconsiderar a dor. Tem hora que dói. A gente tem medo, a gente tem aflição, a gente tem dor de barriga. Eu mesmo, quando estou nervosa, me dá uma dor de barriga, que eu não sei o que é que eu faço. Nem água desce. Eu queria ser desse povo, né? Que quanto mais tem medo, e você come. Eu não como nada, não desce nada. Então a gente sente isso. A batalha existe, a dor é real, o problema bate à porta e nós somos impotentes. Era isso que Ezequias estava dizendo. Nós somos pequenos, nós somos frágeis. O inimigo é gigante. O inimigo é forte. Ele está dizendo isso. Mas o nosso Deus é muito maior. É muito maior. Os deuses falsos são incapazes de livrar a si mesmo e aos que adoram. As pessoas do mundo acham que elas são eternas. Irmãos, não existe reino eterno, terreno não, viu? Não existe poder terreno eterno. Um dia tudo vai acabar. Poderoso só Deus. Cadê Saddam Hussein? Foi encontrado dentro de um buraco com a cabeça cheia de piolho antes de ser enforcado. Cadê Lenin? Stalin? Marx? Cadê esse povo? Tudo bem que ainda faz o estrago, né? Mas cadê? Poderoso só Deus. Forte só Deus. Deixa-se ensoberbecer, achar que pode alguma coisa. Não pode nada. A dor é maior, mas o nosso Deus é maior. O problema às vezes é maior, mas o nosso Deus é bem maior. Verso 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Deus precisa provar alguma coisa para alguém? Não. Mas Ele cuida e livra do seu povo, para que o ímpio veja que só Ele é Senhor e Deus. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Esse contexto aqui é contexto de socorro e de tribulação. 1 Samuel 17, 46, Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Deus faz, sabe por quê? Para que as pessoas entendam que quando Ele quer, Ele faz. Não tem maldição, não tem complô, não tem nada. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Pode armar o que for, pode dizer o que for, pode tramar o que for, pode amaldiçoar o que for. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E acabou-se. Vamos acreditar na misericórdia de Deus. Vamos acreditar na ação de Deus nas nossas vidas, em tudo. Será que Deus colocou a nova consciência lá debaixo do abrigo, que ninguém mais nem olha? Foi por causa de nós? Não. Foi para que as pessoas vissem. Não é soberba não, irmãos. Que o Deus dos crentes é o Deus da verdade, é o Deus do certo. Não é o Deus do engano. Ele faz para as pessoas saberem que Ele é Deus. Mas vamos ver a resposta de Deus. Eu estou chegando ao fim, eu prometo. Ainda bem que hoje foi de manhã, não foi de noite. A resposta de Deus, verso 32 ao 34, diz assim, é porque esse texto mesmo em si, ele é muito grande. Deixa eu ver aqui, 32, 34. Vamos lá. Ele apresenta a carta, né? E assim que ele apresenta, Deus manda um recado por Isaías. E Isaías diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta terra. Lembra que Senaqueribe estava querendo entrar em Jerusalém. Aí Deus vai dizer assim: não entrará nesta terra, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por essa voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, pelo amor de mim e por amor de meu servo Davi. É igual, tem um gordinho, né, de rede social que fica dizendo: vai não, você não vai não, né? É como se Deus estivesse dizendo: vai não, vai entrar não. Você já viu esse gordinho? Tu está dizendo que tu vai entrar, mas tu não vai entrar não. Porque quem faz sou eu. Deus faz, irmãos, por causa dele mesmo. Ele faz porque ele teve uma aliança com Davi. Salmos 89, 3, 4 vai dizer assim: fiz aliança com Davi, para sempre estabelecerei a tua posteridade. Isso aqui é messiânico. E firmarei o teu trono de geração em geração. Jesus foi descendente de Davi. Todos os livramentos do Filho de Deus são pelos méritos de Cristo. Deus não deixa que o mal acabe conosco, porque Ele é Deus. Vai não, irmãos. Ninguém pode acabar com a igreja de Cristo. Não conseguiram isso no início do século, quanto mais agora. A igreja de Cristo vai permanecer, porque ela é inabalável. A igreja de Cristo. Ele diz: vai não. Aí olha o que é que Deus faz. Verso 35, 37. É sensacional. Então, naquela noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrote, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esé-Adom, seu filho, reinou em seu lugar.
Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Assim, pastor Rony dizia, eu não sei se foi domingo, que ele tem um amigo que disse que ele acreditava tanto em Deus, que se Deus assim, tivesse dito que Jonas tinha engolido o peixe, ele acreditava. E eu lembrei de um professor que eu e Euder conhecemos em São Paulo, inteligente não, ele era ateu. E ele disse a mim, olha, eu engolia tudo da Bíblia, mas que Jonas foi engolido pelo peixe, eu não acreditava. E ele disse que um amigo dele de fora do país ligou para ele, um arqueólogo, e disse a ele, fulano, eu não te conto ele disse o que é? Achar agora a ossada de um peixe que cabe um homem dentro. Ele disse, foi o peixe de Jonas. Acredito. Irmãos, foi morto 185 mil soldados. Eu fui pesquisar uma cidade aqui na Paraíba que tenha aproximadamente isso. Eu ainda achei a cidade de Santa Rita, o censo de 2010. A cidade de Santa Rita tem 138 mil. Foi morto 185. Ou seja, foi morto mais pessoas do que a cidade de Santa Rita inteira. Sem espada, sem guerra. Oh, Deus maravilhoso. O grande exército foi derrotado por um anjo. Josefo, que é um historiador, ele vai dizer que talvez, claro que não está na Bíblia, talvez foi uma doença pestilenta que causou morte instantânea. Não sei, não me interessa de que foi. Eu só sei de uma coisa: Deus matou 185. Precisou pegar em arma? Oração. Nosso Deus ainda responde oração. Nosso Deus faz aquilo que nós não podemos. Nosso Deus é Deus de milagre. Não desista, não deixe de orar. Nosso Deus pode. Minha mãe orou mais de 20 anos pelo meu pai, macumbeiro. Meu pai incorporava. Quantas vezes que eu via a voz do meu pai diferente. A coisa mais triste do mundo. Morreu crente. Mas Deus sabe todas as coisas. Salvou, teve um AVC, perdeu a memória. Deus sabe de tudo e eu não sei de nada. Deus sabe de tudo. Não lembrava de nada, chamava minha mãe de mãe. Mas foi. Deus ouve oração. Eu li um livro esses dias, e eu quero terminar com esses dois exemplos. Eu li um livro esses dias de influências das mulheres no início do século. E essa autora falava de uma jovem chamada Felicidade. Ela era uma serva. E foi alcançada pelo Evangelho. E no tempo de Nero, quando prenderam ela com mais outros cristãos, ela estava grávida, irmãos, de 8 meses. E no outro dia eles iam serem jogados na arena. Os leões iam comer. E os irmãos começaram a dizer: como nós vamos presenciar uma cena terrível? Felicidade ser devorada grávida. O ventre dela vai ser rasgado pelos leões. O que é que a gente vai fazer? Um disse: vamos orar para ela ter o filho hoje. Irmãos, 8 meses. Colocaram ela no centro, na cela. E começaram a orar: Senhor, não deixa não. Os leões vão comer tua filha junto com o bebê no ventre. Porque quando as presas tinham filhos, os soldados mesmo pegavam e doavam. Irmãos, essa autora conta que quando eles terminaram de orar, Felicidade começou a ter dor de parto. Oração. E o bebê nasceu. Ela foi estraçalhada, sozinha. Sabe qual era a oração que dos irmãos
que no início do século. Senhor, me fortalece para quando a perseguição chegar eu resistir. Ela também fala de outra jovem que diz: Senhor, não me deixa morrer na mão dos soldados romanos. Eu sou fiel a ti, Senhor, não me deixa. Diz que ela era pequena e franzina. E ela foi torturada a noite inteira. Os torturadores cansaram de torturar ela. Disseram: essa mulher é incansável. Vamos matar com uma lança. Encostaram ela na parede e deram a lança. Ela não morreu pelas mãos dos soldados romanos. Oração. Eu acho que eu já li isso aqui, mas eu vou ler novamente. Que quem não estava? George Miller. A gente não pode terminar falando de oração sem falar de George Miller. Eu acho que eu já li isso aqui. Eu não lembro, mas eu vou ler de novo. E eu termino. Certa vez, George Miller viajava de navio para o Canadá e foi conversar com o comandante. Comandante, disse Miller, como o senhor sabe, hoje é quarta-feira e vim dizer-lhe que preciso estar em Quebec no sábado à tarde. Impossível, respondeu o comandante. Muito bem, se o seu navio não pode me levar, Deus achará outro meio. Durante os últimos 57 anos, nunca deixei de honrar um compromisso. O comandante falou: eu realmente gostaria de ajudá-lo, mas o que posso fazer? Miller encarou o homem e disse com voz firme: venha aqui dentro que nós vamos orar. Por um momento, o comandante pensou que Miller estivesse bêbado ou que estivesse enlouquecido. Então, o comandante disse: senhor Miller, o senhor não percebe que a neblina está muito densa? Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da nossa vida. O senhor Miller ajoelhou-se e orou de forma simples: Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina dentro de 5 minutos. Tu sabes que tenho um compromisso em Quebec no sábado. Creio também que seja esta a tua vontade. Quando o comandante ia pronunciar alguma forma de oração, Miller o interrompeu dizendo: comandante, primeiro o senhor não crê que Deus possa fazer o que pedir. E em segundo lugar, creio que ele já o fez. Conheço o meu Deus há 57 anos e todos os dias tenho uma audiência com ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já passou. Atônico, o comandante olhou para fora e percebeu que Miller estava certo. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Algum tempo depois, aquele comandante disse a alguém: o que aconteceu naquele dia foi tão extraordinário que ocasionou uma transformação em minha vida de cristão. Deus ainda realiza coisas incríveis na vida de seus filhos. Que Deus nos abençoe.